Queridos e queridas, vamos embora para mais um exercício, né? Entre aqui o 21 e o 22, querem que a gente chegue num valor aproximado, né? Com o próximo possível, né? Em questão de minutos e segundos, um ponteiro vai estar apontando, o ponteiro de hora e minuto vão estar apontando para a mesma direção, tá? Para poder ser a mesmo grau, a gente teria que descer para milésimos, né? Mas vai se lascar. Não. Então é o seguinte, vamos colocar aqui, que é o exercício, neste caso, o exercício 21, né? Que ele é em torno de entre 1 e 2 horas. Beleza? A gente sabe que o ponteiro de hora, né? O cálculo dele é 30 graus por hora, beleza? Mais meio por minuto. A gente sabe que o ponteiro de minutos, eles são 6 graus por minuto. Beleza. Então, sabendo que é entre 1 e 2 horas, o ponteiro de hora vai ficar entre os 30 graus, beleza? E os 60 graus. A gente sabe que o ponteiro de minuto vai ter que estar entre esses dois. Então, vão ter que ser entre 5 minutos e 10 minutos. Beleza? Isso. Vamos colocar, por exemplo, então, já que é assim, vamos colocar o mínimo, né? 1 e 5. Então, o ponteiro de hora vai estar entre... o ponteiro de hora vai ser 30... Neste caso vão ser 5 vezes 0,5, vai ser 2,5, vai ser 32,5, perdão. 32,5 graus. Ponteiro de minuto vai estar entre 5, entre não, né? Vai estar no 30 graus. Porque 30 vezes 5, 6 vezes 5 são 30. Beleza? E 1 e 6 vai estar quanto? Vai estar, vamos dizer assim, vamos dizer não, né? O ponteiro de hora vai estar 30 mais metade de 6 são 3, 33 graus. E o ponteiro de minuto vai estar 6 vezes 5, 36 graus. Então, passou. A gente sabe que está entre o 6 e o 5, né? A gente sabe que está entre o 6 e o 5, então a gente tem que verificar isso agora na parte dos segundos. Só que para a gente poder chegar na parte dos segundos, né, nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que mexer na bendita da nossa fórmula. Ok? Então, vamos lá. Então, como é que ficaria? Então, vamos colocar, por exemplo, o ponteiro de minuto, né? Porque o minuto em si fica mais legalzinho. Então, o ponteiro de minuto, nós sabemos que é 6 vezes a quantidade de minutos. Só que nós sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos neste caso, né? 60 sobre 60. São 60 segundos, né? Só que aqui, então, neste caso são 60 segundos, né? 60 segundos. Só que agora a gente precisa saber a relação entre esses benditos aqui. Dado isso, né, para cada minuto nós temos 60 segundos, a gente vai ter que trabalhar isso com segundos. Então, eu vou ter aqui 6 vezes, né, 60 sobre 60? Não, vamos converter isso daqui para segundos, né, trabalhar com segundos. Né? Então, eu tenho um segundo, é 1 sobre 60 minutos, neste caso. Eu preciso de 60 segundos para poder chegar no minuto. Só que aqui eu tenho 6 vezes. Né? Eu tenho 6 vezes aqui. E fica o quê? Fica 6 sobre 60, que eu posso dividir ambos por 6, que aí fica 1 sobre 10 segundos. Então, eu posso simplesmente, se eu converter tudo isso daqui para segundos, né, então o ponteiro de minuto fica 1 sobre 10 segundos. Né? Então, eu tenho exatamente isso. Então, como que a gente pode verificar esse bendito aqui? Né? Vocês podem ver que eu já estava fazendo outras coisas aqui antes. Então, como que a gente pode verificar? Eu posso simplesmente pegar e ver em 5 minutos, por exemplo. Né? 5 minutos são o quê? São 300 segundos. Então, se eu pegar aqui 300 segundos e dividir por 10,
eu vou ter aqui 30 graus. Exatamente o que nós temos aqui embaixo. Então, se eu fizer 360 dividir por 10, 36. Exatamente o que fizemos aqui embaixo. Tá? Agora nós vamos transformar isso daqui, vamos transformar a forma do ponteiro de hora, né? Só que só a parte dos minutos, que é mais interessante. Então, a fórmula do ponteiro de hora vai ficar como? O ponteiro de hora, a fórmula atual, são 30 graus por hora mais 0,5 por minuto. Beleza? Sabemos que são 60 segundos, né? Então, se a gente pegar só esse pedaço aqui da nossa fórmula, só esse pedacinho aqui, né? E nós vamos transformar esse minuto em 1 segundo. Então, esse minuto vai ficar como? Vai ficar 0,5 multiplicando 1 sobre 60. Que aí, se a gente continuar o cálculo, vai ficar 0,5 sobre 60. Ambos são múltiplos de 0,5. Então, eu posso dividir o numerador e o denominador por 0,5. Fica quanto? 0,5 dividido por 0,5, 1. 60 dividido por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, fica 120. Então, o meu ponteiro de hora fica 30 graus por hora mais 1 sobre 120 por segundo. Se a gente analisar, por exemplo, não é a metade do minuto por grau. 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Aqui é a mesma coisa, é o dobro. Né? Eu preciso de 120 segundos, ou seja, eu preciso de 2 minutos para poder movimentar 1 grau. Aqui é a mesma coisa, eu preciso de 2 minutos para poder movimentar 1 grau. Ok? Então, tanto que se eu fizer aqui, se eu pegar aqui a mesma coisa, se for 5 minutos, então você são quantos segundos? São 300 segundos, dividido, neste caso, por 120, mais 30. 32,5 exatamente o que a gente tem ali. Tá? Então, nós já temos as nossas fórmulas que nós vamos começar a trabalhar agora. O ponteiro de minuto, o ponteiro de segundo é 1/10, né? Ou pode colocar até 0,1 ali, segundos, né? E o ponteiro de minutos, ou o ponteiro de horas é 330 horas mais 1 sobre 120 segundos. 1 sobre 120 é dízima periódica, tá? Então, ó, 1 dividido por 120, opa, é um número bem pequeno. 1 dividido por 120. Então é bem mais fácil deixar bem mais fácil deixar com fração mesmo, tá bom? Senão vai dar uma dízima periódica aqui. Então nós vamos começar como? Nós vamos começar, por exemplo, com 30 segundos. Vamos começar pela metade, né? Então vai ser aqui, deixa eu puxar só um pouquinho mais para a esquerda. Então deixa eu só reescrever aqui as fórmulas, tá? Porque senão eu esqueço. Por hora mais 1 sobre 120 por segundo e ponteiro de minuto é igual a 1 sobre 10 segundos. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui 1 hora, 5 minutos e 30 segundos. Então, ponteiro de hora é igual a 30 mais 1 sobre 120. Quantos segundos eu tenho aqui? Eu tenho... Isso que eu tinha errado numa outra vez que eu fui tentar gravar, eu errei. São 300 segundos que eu tenho aqui nos meus minutos, mais 30 segundos. Né? Mais 30 segundos. Poderia até colocar aqui a fórmula, poderia ficar, por exemplo, 30 por tal, multiplicado por 5 vezes 60, mais 30, por exemplo. Então, poderia ficar aqui desse jeito. Por hora, mais... Aí eu teria que abrir parênteses, né? Porque senão não daria certo. Aí teria que ficar 60 por minuto mais segundos, por exemplo. Daria para deixar desse jeito. Funcionaria da mesma forma. Né? 30 por minuto mais segundos. Né? Só que é segundos vezes 0,1. Tem que dividir isso daqui por 10. Né? Tem que dividir por 10.
Não, o cálculo ficaria um pouquinho diferente, né? Eu teria que repensar um pouquinho mais aqui, mas é bem mais fácil deixar desse jeito, tá? Porque daquele jeito eu vou ter segundos, né? Ah, tá certo. Seria 30H mais... Aí eu teria 1 sobre 120. Eu teria 60 minutos mais S. 60 minutos sobre 120. 60 minutos sobre 120. Me travou aqui, agora travou a bendita da cabeça. Para poder chegar nos segundos. Ficaria 1 sobre 120 vezes mais, vezes, aí seria 60 segundos mais 60, isso, 60M mais S. Que daria 30 por hora mais 60 minutos mais S dividido por 120. Só não dá para me dividir aqui. Vamos ver se daria certo desse jeito. É uma outra fórmula que eu pensei. Isso veio de agora, tá? Então, desculpa aí. Então, se eu pegasse aqui, por exemplo, 5 minutos, né? Então, eu tenho 5 vezes 60, mais quantidade de outros segundos, que nesse caso são 10 segundos, que foi o exercício que a gente colocou. Não, vamos colocar sem os segundos, pelo menos por enquanto. Só por 5, né? Então, eu vou colocar mais 0, para não ter problema nenhum, dividido por 120. 2,5. Tá certo, é desse jeito mesmo. Se fosse para colocar, por exemplo, 30, e eu não quisesse ficar convertendo isso daqui por segundo, né? Então, eu posso colocar... 5 vezes 60, mais 30, dividido por 120. Mais, neste caso, mais 30 graus, que são do outro. 32,75. Isso daí mesmo. Eu posso até usar essa fórmula, inclusive. Essa daqui, decima. Vou até circular ela em verdinho aqui, ó. Eu posso usar essa fórmula aqui, inclusive. Esse aqui é um S. Não é um 5. Então, eu consigo fazer desse jeito. Então, neste caso, né, dado que sejam 30 segundos, né, deixa eu ver se eu fiz certo. Mais 30, 330, então aqui eu tenho 332,75 graus. E na parte dos minutos, eu tenho o quê? 1 sobre 10, né? Eu poderia também colocar 60 vezes bananãs e afins, né? Mas vou deixar isso daqui mesmo, né? Pelo menos por enquanto. Eu tenho... Mas se bem que eu acho melhor até refazer esse bendito dessa fórmula aqui, né? Então, se eu fosse para deixar para já converter isso daqui em minutos, então aqui ficaria... se antes por minuto era igual a 6 vezes m, então aqui ficaria por minuto, ficaria... Para poder converter em segundos, eu teria que multiplicar por 60, né? Então, aqui fica, o m ficaria m vezes 60m, né? Que aí eu teria isso. Não vou me atormentar com isso, pelo menos por enquanto não. Tá? Depois a gente vê, porque já estamos já em 13 minutos já nessa porra. Então, vamos lá. Caraca, uma raiva. Vou fazer o seguinte, como já está em 14 minutos, eu vou deixar essa parte, tá? Depois a gente continua, beleza? Para o vídeo não ficar tão grande. Beijos, até mais.